Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. A todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em suas vidas de um modo muito especial, que todos vocês tenham a paz e a direção do Espírito Santo, a paz, como diz a Bíblia, que excede todo o entendimento, porque é isto que nós procuramos na nossa vida cristã, ter qualidade de vida, não apenas pensando na perspectiva de uma vida futura, mas ter qualidade de vida no presente, observando aquilo que nós precisamos conhecer de nós mesmos, do outro, de Deus, para que possamos nos respeitar, para que possamos nos colocar diante de Deus com integridade, com fidelidade, com harmonia, com alegria, com felicidade. É isso que Deus quer para todos nós. Deus fala que os planos dele são muito melhores do que os nossos, mas são planos de nos fazer o bem e não o mal, e ele considera aquilo que nós desejamos. Esse texto está em Jeremias 29, versículo 11, onde Deus fala que ele sabe os planos que ele tem ao nosso respeito, mas ele também considera os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas aptidões. Deus nos criou e ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros, que nós temos planos diferentes, temos personalidades diferentes, temos perfis de harmonia, de busca familiar, de vivência e de experiência de vida. Nós somos diferentes uns dos outros, e que bom que somos diferentes, porque quando tudo é igual, quando é muito padrão, tudo fica muito chato, tudo fica muito estranho, não há aprendizado. Nós só aprendemos com as diferenças. Quando é tudo sempre igual, quando não há novidade, quando não há o proporcionar de algo que seja novo, não existe o que aprender. É por isso que muitas pessoas também desanimam até de ler a Bíblia, ou muitos desanimam hoje até de ir à igreja, porque muitas vezes na igreja só se prega a mesma coisa, só se fala a mesma coisa, não se traz algo novo, não se traz crescimento, não se traz experiência nova com Deus, não se observa transformação de vida, porque isto é o verdadeiro cristianismo. É o aprender todos os dias, é o crescer todos os dias, é viver em novidade de vida, como diz a Bíblia, é conhecer a Deus na sua intimidade, é ter integridade com Deus, buscando viver o cristianismo na minha vida, na sua vida, todos os dias, fora do templo, aonde você possa frequentar, seja qual for a sua religião ou a sua denominação. Deus não mora na igreja, Deus mora em nós. Nós somos o templo de Deus pelo Espírito Santo. É importante que nós tenhamos um vínculo denominacional, é importante que nós não deixemos de ir à igreja. A própria Bíblia nos recomenda isso no texto de Hebreus, que nós não deixemos de ir à igreja, mas a igreja também tem que apresentar uma mensagem relevante, uma mensagem edificante, uma mensagem em que traz crescimento espiritual, conhecimento de nós mesmos, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus todos os dias, com alegria, com prazer, com amor, com integridade, com fidelidade, mas dentro do amor, da alegria e do prazer que Deus proporciona para nós. É desta maneira que nós falamos a respeito da esperança que Cristo apresentou para nós durante a sua vida. A sua experiência de vida mostra uma esperança viva e eficaz na sua vida,
Jesus, ele cumpriu todas as profecias que havia sido registrada a respeito do Messias, e ele, sendo o Messias, sendo o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou de Deus para viver em figura humana e tinha se colocado sob a autoridade, debaixo da autoridade do Espírito Santo, mostrando que nós devemos fazer o mesmo. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade do Espírito e nós frutificamos em nós os frutos do Espírito, ou permitimos que o Espírito Santo frutifique em nós os seus frutos, aí nós vamos ter paz, amor, paciência, mansidão, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Nós vamos ter frutos do Espírito, e esses frutos serão vistos por outras pessoas que também buscam alegria, prazer, felicidade, paz, harmonia no seu lar, e é tudo isso que o cristianismo proporciona para todos nós. Para isso, nós precisamos compreender a palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, e dentro da Bíblia, interpretada da maneira correta, nós temos que aprender a viver segundo a vontade de Deus. Sabendo que a palavra de Deus, como lei eterna de Deus para nós, ela não deve ser descumprida, ela não deve ser interpretada erroneamente, ela não deve se transformar numa religiosidade sem o Cristo, porque nós, como cristãos, vivemos a Bíblia segundo a interpretação de Jesus Cristo para nós. E quando nós abandonamos a interpretação de Cristo e vivemos somente a religiosidade, nós nos tornamos religiosos e não cristãos. E é isto que Deus não quer que nós façamos, porque nós somos o templo de Deus, e é um templo andante, é um templo andarilho, nós andamos para todos os lugares. É por isso que Jesus, no texto grego, quando ele fala a respeito da nossa pregação do Evangelho, ele usa um texto que é bastante conhecido, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas dentro da expressão do grego, esse ide não é imperativo, ele é um gerúndio. Indo, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. E depois o apóstolo João registra que nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala que se nós não tivéssemos amor, nada seríamos. E voltando ao apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha a base do cristianismo. Nós estamos buscando harmonia, paz, felicidade. Temos que compreender que, acima de tudo, temos um Deus cuidando de nós, temos o Espírito Santo habitando em nós, nos concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual para que os frutos deste Espírito apareçam em nós, na nossa vida, e nós, indo a todos os lugares, indo ao mercado, indo ao banco, indo trabalhar, indo qualquer que seja o local, indo, pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho com a sua vida, com a sua postura, com a sua integridade, com a sua maneira de ser, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra amiga, com uma palavra de instrução, com uma orientação. Pregue a palavra com uma postura de firmeza, de integridade, de não falar bobagens, né, de se comportar de uma maneira decente, de usar uma roupa que lhe seja decente, porque isso também a Bíblia nos ensina, fazei tudo com ordem e decência. E é desta maneira que nós mantemos a esperança da ressurreição em Jesus Cristo, porque todos os dias nós somos julgados.
por aquilo que nós fazemos, pela nossa postura diante de Deus, diante de nossas escolhas. Existe uma música do Thales Roberto que fala a respeito disso, fala que todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. É assim que nós devemos viver também. Ser amigo de Deus e escolher a Cristo todos os dias. Nós precisamos buscar o Filho para compreender quem é o Pai. Filipe, quando pergunta a Jesus, ele pede para Jesus, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde a ele dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós somos iguais, temos o mesmo pensamento, temos a mesma postura de vida, temos o mesmo diálogo, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de interpretar a espiritualidade, chegamos às mesmas conclusões e às mesmas decisões. Quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê a você e a mim, tem que ver a Cristo através de nós. É isto que é ser cristão. E repetindo, ser cristão é apresentar Cristo através da nossa vida, através do olhar, através do sorriso, através da boa palavra, através do aconchego, do acolhimento, do abraço. É assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. Existe uma história que fala a respeito de um homem que tinha muitos bens, era muito rico e era um colecionador de grandes obras artísticas. Ele tinha quadros, ele tinha esculturas, ele tinha muitas obras ali na casa dele, valiosas, extremamente valiosas, porque ele era um colecionador, tinha muito dinheiro, uma pessoa muito bem-sucedida, muito rica, e ali ele investiu naquilo que ele realmente gostava, que era em obras de arte. E ali quem chegava à sua casa admirava a quantidade de quadros que ele tinha, admirava a quantidade de esculturas que ele tinha, admirava o valor somado de tudo aquilo. E ele mantinha num canto, no seu escritório, um quadro com a foto do seu filho. As esculturas, os quadros dos grandes e renomados artistas ficavam espalhados pela casa, mas no seu escritório havia um quadro, que era um retrato do seu filho. O seu filho que havia servido na guerra. O seu filho que era o orgulho do pai. O seu filho que foi se entregar para o mundo, para defender a honra do seu país, para defender, né, a honra da sua família. E este filho, infelizmente, ele veio a morrer nessa guerra. Mas o pai guardava com muito orgulho as suas medalhas de condecorações e também o quadro na parede deste filho de farda, mostrando ali que ele foi, de fato, uma pessoa que se destacou no seu trabalho, no seu ofício, naquilo que foi preparado para ele. Muitas pessoas conheciam este homem, que era muito rico, muitas pessoas conheciam a casa desse homem, ele tinha um relacionamento social muito grande, muitas pessoas tentaram comprar ao longo da vida muitos dos seus quadros, muitas das suas esculturas, muito de tudo o que ele tinha ali, não só pelo valor, mas para que também aquele que gosta de obra de artes pudesse colecionar, né, ter algo na sua coleção que fazia parte daquela grande coleção deste homem. E este homem, ele nunca vendeu nada, ele só comprava cada vez mais, comprava um quadro diferente, comprava uma escultura diferente, comprava artes de vários artistas renomados e sempre colocando na casa. E quando recebia visita em casa, ele mostrava um por um e
apresentava a história daquele quadro, a história daquela escultura, o que significava para ele, e ele levava a pessoa no escritório e mostrava o quadro do filho e contava a história do filho também para a pessoa. Esse homem, né, que já era viúvo, só tinha esse filho que foi para a guerra e faleceu cedo. Este homem, agora já com a idade avançada e com a saúde debilitada, esse homem vem a falecer, mas ele deixa um testamento. E o testamento consta que é para o mordomo da casa fazer um leilão. E nesse leilão, todas as obras de arte seriam colocadas à disposição. Mas o primeiro quadro a ser oferecido teria que ser a foto do filho. E aí, quando fizeram um leilão, da maneira que ele pediu no testamento, que fosse organizado, e ali o mordomo conduziu para que tudo acontecesse daquela forma, e o leiloeiro, né, a pessoa que estava ali à frente, apresentou a foto do filho, mas as pessoas que estavam no leilão, é claro que estavam ali porque queriam as esculturas, queriam as obras de artes, que queriam, né, tudo aquilo que era de grande valor. E todos estavam esperando este momento. E aí, o leiloeiro oferece o quadro do filho, que era o primeiro quadro a ser vendido, e ele fala: vamos começar a venda deste quadro por $100. Tem alguém que dá $100 nesse quadro? E ninguém levantou a mão, ninguém fez um gesto, ninguém deu um sinal de que compraria aquele quadro, porque a expectativa de todos era comprar as outras obras de arte. E aí o leiloeiro repete: $100, ninguém vai dar $100 por esse quadro, é o primeiro quadro a ser vendido. Como todas as pessoas estavam ali na expectativa dos outros quadros, então uma pessoa ofereceu $100 para que aquele quadro já saísse de cena e eles pudessem realmente ir para o leilão do restante das coisas. Ele ofereceu $100. E quem ofereceu $100 por este quadro, né, foi exatamente o mordomo. O mordomo que acompanhou a família, que viu a experiência do pai, que viu o trato, sabia o que aquele quadro significava para o pai, o que aquele filho representava para a história da família, para a história daquele pai. Como estava dentro do seu limite de compra, ele ofereceu. E ele falou: eu dou $100. Né? E se eu pudesse, eu daria mais, mas eu dou $100 por esse quadro. E o quadro foi vendido para o mordomo, e assim que foi vendido o quadro, o leiloeiro bateu o martelo e disse: o leilão está acabado. Encerramos o leilão por aqui. E todos ficaram indignados, porque e os outros quadros, as outras obras de arte, tudo que estava ali para o leilão, como que ficaria? Porque eles foram interessados nessas obras de artes, nessas esculturas, nessas maravilhas que eram valiosíssimas, e eles estavam dispostos a pagar muito para ter uma dessas obras de arte no seu acervo, na sua casa. E eles foram falar com o leiloeiro, falou: não, você não pode parar o leilão por aqui, porque nós viemos aqui para comprar os quadros valiosos. E aí o leiloeiro disse: só que o advogado dos donos da obra de arte, ele está aqui presente também. E como foi orientado para o mordomo, o primeiro quadro a ser leiloado seria o quadro do filho dele. O que o mordomo não sabia, e o que ninguém mais sabia, é que aquele que comprasse
o quadro do filho ficaria com todo o acervo de obras de arte ali. Então, todo aquele acervo de obras de arte, de quadros e esculturas, ficou tudo para o mordomo por $100. Porque quem tem o filho, quem recebe o filho, tem tudo. É assim a nossa experiência com Deus também. Quem recebe o filho, tem tudo. Tem todas as coisas. Quem recebe o Filho de Deus tem alegria, tem amor, tem bem-estar. Quem aceita o Filho de Deus, ou quem recebe o Filho de Deus, quem aceita o preço que ele pagou na cruz, vai ter também a vida eterna, vai ter a ressurreição. Aquele que tem o Filho tem todas as coisas. Aquele que aceita o Filho tem o Pai ao seu lado. O texto de 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12, nos diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Observe como esse texto coloca. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Se você aceitar o Filho, você vai ter vida e vai ter todas as coisas. Todos os dias, como diz a música do Thales Roberto, todos os dias eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias, porque quem tem o Filho tem o Pai. E quem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em si, tem todas as coisas, possui todas as coisas que lhe for necessárias. E além de tudo, além de viver bem, em paz, em alegria, em harmonia nesta vida, ainda vai ter a vida eterna com Deus. Quem tem o Filho, quem recebe o Filho, recebe tudo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. O ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando neste momento e cada família por eles representada. Que o Senhor conceda a tua paz, que nossas vidas estejam sempre em tuas mãos, que nós estejamos sensíveis à tua voz e sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, segundo a tua palavra e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.